Olá, felicidade a todos. Pessoal, o que vocês sabem por multiplicação? Vocês conseguem multiplicar um número pelo outro? Vocês entendem o que é a multiplicação? Dificuldades com multiplicação, a gente pode conversar aqui um pouquinho e falar sobre essa operação matemática. Eu sou Renato Araújo, você está no canal Matemática DPM, então vamos lá conversar um pouquinho sobre multiplicação. Bom, pessoal, a multiplicação a gente primeiro precisa pensar no contexto da linguagem que envolve essa operação matemática. Então, quando eu falo operação matemática, pessoal, eu estou falando nas operações matemáticas que a gente convém, né? Então, tem lá a adição, a subtração, multiplicação, o seu inverso, que é a divisão. Inclusive, divisão, falamos lá 4 aulas sobre divisão no canal Matemática DPM. Aí, além dessas 4 operações, ainda tem, claro, a potência, que é uma outra operação matemática, e o inverso da potência, que é a raiz. Então, são 6 operações matemáticas que a gente utiliza aí como ferramenta para cálculos, né? Hoje, em específico, nós vamos falar um pouquinho da multiplicação. Pessoal, entende-se que a multiplicação, a gente precisa oferecer ali o contexto da linguagem matemática, tá certo? E primeiro, entender o que é uma multiplicação, né? Então, se eu perguntar para vocês o que é uma multiplicação, vocês vão responder o quê? Entende? Então, a multiplicação, pessoal, o primeiro ponto, a multiplicação, ela vem da outra operação matemática, né? Ela sintetiza uma outra operação matemática, ela resume uma outra operação matemática, né? No caso, a adição. Então, a multiplicação, ela vem de uma adição, tá certo? Então, se a gente promover lá o que é uma multiplicação, pessoal, multiplicação nada mais é do que uma soma. É uma soma de parcelas iguais. É uma soma de parcelas iguais. Então, pessoal, entende primeiro o que é essa parcela. Parcela, quando você tem lá 5 mais 3, que dá 8, né? O 8 é a soma. O 5 e o 3 são parcelas. Então, quando é parcelas, eu estou atrelado a uma adição. Tá certo? Então, o que é a multiplicação? Bom, é quando eu tenho um bando de parcelas, todas iguais, claro. Então, é 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que eu posso resumir como uma multiplicação. Por exemplo, olha só. Então, se eu tenho 5 mais 5 mais 5 mais 5, tá certo? Eu posso escrever isso aqui em multiplicação. Então, eu posso escrever o mesmo contexto assim. O 5, que é o que se repete, vezes 1, 2, 3, 4. São 4 parcelas, então é vezes 4. Lembrando que a resposta aqui, pessoal, vai dar o mesmo, né? Então, aqui na adição, 5 mais 5 mais 5 mais 5, isso aqui dá 20. E o 5 vezes 4 dá 20 também. E lógico que tem que dar a mesma coisa, porque são representações diferentes, mas eles representam a mesma coisa. Tá certo? Então, aqui é uma soma de parcelas iguais e aqui é uma forma simplificada, que é a multiplicação. Tudo bem? Na linguagem matemática, esse 5 e esse 4, eles têm um nome específico, que é o que nós chamamos de fatores. Eles são fatores, tá certo? E o que é o 20? Bom, o 20, pessoal, ele é o resultado de uma multiplicação, que nós chamamos do quê? Produto. Isso quer dizer que quando eu multiplico fatores, isso vai gerar um produto. E outra coisa, se eu falar assim, qual é o produto do 5 e do 4? É o 20. Então como é que eu sei que dá 20? Bom, porque eu falei em produto. Produto tem que ser a multiplicação, está atrelado à multiplicação. Tudo bem? Então, esse 5 e o 4 estão na posição aqui de fatores, né? E o 20 é o produto. É aí que vem aquela frase lá, aquela frase que todo mundo diz, que a soma a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso fazer 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, que a resposta sempre vai dar 20. Ou seja, se eu inverter aqui, a resposta é 20 de qualquer forma. Vocês entendem? Então, a operação, o contexto inverso aqui, ela funciona para multiplicação, o que não compete para as outras operações. Por exemplo, a divisão. A divisão, que falamos um pouquinho nisso nas outras aulas, a divisão, se eu inverter, não dá a mesma resposta. Por exemplo,
5 dividido por 2 é um resultado. Agora, se eu inverter 2 dividido por 5, não dá o mesmo resultado. Porque não vale essa operação inversa. Entende? O contexto oposto, né? Invertido. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o primeiro contexto que a gente pode falar sobre multiplicação. Primeiro, ela resume uma adição e com relação à linguagem, fatores e produto. Tá certo? Precisa utilizar essa prática da linguagem aqui, até mesmo porque nós vamos promovê-las em outros contextos também. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Essa é a aula 1 de multiplicação. Eu já convido vocês a assistir, acompanhar com a gente aqui a nossa aula 2, que também vai falar sobre multiplicação no canal Matemática DPM. Então, até a próxima.